Olá, vamos para mais um vídeo com temas propostos por vocês na nossa caixinha de perguntas. E aí o tema de hoje é um tema que eu já fiz live aqui no Instagram falando sobre ele, que é a criança e os efeitos da pandemia. Será que as crianças elas foram afetadas por esse contexto que estamos vivendo de isolamento social, todas essas restrições e mudanças e adaptações e readaptações que foram necessárias adotar, nesse período aí que estamos vivendo? E aí, vamos pensar um pouco sobre o desenvolvimento infantil. A infância é uma fase que a gente precisa muito do outro para mediar o nosso processo de descobertas, para experienciar papéis diferentes na nossa vida. É muito importante essa relação entre pares, Então, o brincar da criança, não só com aquele adulto de referência, mas também com outras crianças. Ali ela vai estar trabalhando frustração, vai estar desenvolvendo suas habilidades interpessoais, reproduzindo no brincar aquilo que vamos levar para a vida adulta, Além do próprio desenvolvimento psicomotor. Quando a gente pensa e reflete um pouco sobre os efeitos, que a pandemia pode trazer para as crianças e o que eu venho acompanhando mesmo aqui no consultório, com relação a essa questão do desenvolvimento motor, é claro que houve uma restrição, desse acesso para possibilidades de desenvolvimento nessa área, uma vez que a criança tinha diversas possibilidades aí de espaços e de experiências para desenvolver essas habilidades. Então, na própria escola, nos parquinhos, e aí se restringiu para o espaço físico de uma casa. Estamos falando aqui, fazendo um recorte no que cerne o desenvolvimento infantil, mas é claro que houveram muitos desafios para serem lidados durante esse período, porque não é simplesmente a criança ficar isolada e ficar em casa. É uma família toda estar isolada e ficar em casa. São pessoas que tinham diversas preocupações, para além dessas específicas com nosso interior e nossa saúde mental. Mas, por exemplo, questões de trabalho, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas precisaram estar de home office. Então, enquanto a criança estava ali numa aula, os adultos de referências estavam trabalhando. Então, como dar esse suporte à criança, se naquele momento não é possível? Tantos outros rearranjos que daria para a gente refletir aqui, e se aprofundar um pouco em cada uma dessas questões. A pandemia, ela não só mexeu com as crianças, mas também conosco, adultos. De alguma forma, precisamos passar por muitas adaptações e readaptações, além da vivência do luto de uma forma bastante intensa, nesse período. Assim como passar pelos processos de insegurança. Enquanto a criança está ali, usando os eletrônicos, é claro que tem muita coisa legal também, interessante nos jogos, nas questões online. Tem muito jogo educacional mesmo. E, enfim, não estamos entrando nesse mérito, mas sim do quanto, com relação às habilidades corporais, psicocorporais, psicomotoras, há uma quebra, nesse processo de desenvolvimento, porque enquanto a criança está ali vidrada no eletrônico, perde-se de se movimentar, de focar em que desenvolvam a criança nesse todo, E por isso que se fala sobre a importância também de restringir o uso dos eletrônicos. E o quanto em casa, mesmo que num espaço pequeno, podemos criar possibilidades e brincadeiras que se use a imaginação, a abstração, mas que trabalhe esse movimento, Mas também é importante que a gente amplie o nosso olhar
e que sejamos mais flexíveis para utilizar os espaços da nossa casa de uma forma mais ampla, que possibilite um desenvolvimento mais saudável para a criança. E aí, quando pensamos no contexto emocional da criança, percebi um aumento significativo com relação a demandas de ansiedade, síndrome do pânico, algumas regressões. Então, crianças que já eram desfraldadas voltaram a fazer xixi na cama, por exemplo, essa demanda muito voltada ao medo, e o quanto é importante o acesso e a busca por um profissional, para que se possa trabalhar essas questões de forma mais assertiva. Mas é claro que em casa é possível o acolhimento dessas demandas. Embora já com desenvolvimento e com melhores perspectivas nesse momento, mas vivenciamos um momento de grande insegurança, Então, acolher essa criança e trazer essa segurança maior já vai fazer uma grande diferença para ela, E a forma como nós lidamos com isso também vai influenciar muito, porque se vivenciamos esse processo trazendo para a criança, mostrando para ela o quanto estamos inseguros ou com medo, nós vamos passar também esse sentimento para a criança. E o que eu não estou dizendo que é necessário ou que se deve negligenciar os cuidados, nada disso. Mas filtrar qual é o acesso que se faz importante para a criança com relação às informações desse momento e de que forma também. Então, esse também é um ponto importante, a gente fazer uma autoanálise de como estamos vivenciando esse momento e como estamos passando para a criança tudo isso. E por último, e não menos importante, a importância de nos cuidarmos também, porque eu escuto muito, Primeiro eu vou cuidar da criança, porque eu quero que ela fique bem, e depois eu penso em mim. Mas aí a gente pensa num contexto bem específico, que é: se a gente não está bem, como estaremos bem para cuidar do outro também? E o quanto essa mediação ela é necessária e importante, do adulto responsável para com a criança.